Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da quarta semana da Quaresma, nós temos uma liturgia da palavra de extraordinária beleza. Uma liturgia da palavra que nos consola e nos encoraja. A figura da água, ela se encontra presente tanto na primeira leitura quanto no Evangelho de hoje. E ela nos ajuda a fazer a conexão entre os dois textos. Na primeira leitura nós temos esse trecho da profecia de Ezequiel, muito conhecido. É um trecho do capítulo 47, no qual o profeta descreve um templo. Trata-se do templo de Jerusalém, mas a descrição que o profeta faz, ela fica, de certa forma, ligada, sim, ao templo histórico, aquele que fora destruído pelos babiloneses. Lembre-se do início do livro da profecia de Ezequiel. Depois que Deus abandona, por assim dizer, por causa dos pecados do povo, o templo, a cidade de Jerusalém e o próprio templo são conquistados e destruídos pelos babiloneses. Então, de um certo modo, essa visão do templo, do capítulo 47, recorda aos israelitas que estão no exílio a beleza do antigo templo, a importância dele, a grandeza dele. Mas a descrição que o profeta Ezequiel faz desse templo, ela também aponta para o futuro, ela é profética também. E ela não se realiza historicamente logo depois do exílio com a construção, por assim dizer, do segundo templo. Ao contrário, tudo que nós conhecemos nos leva a crer que o segundo templo, ao ser reconstruído depois do exílio, ele era um templo muito humilde, que não chegava aos pés do antigo templo do rei Salomão, o primeiro. É bem verdade que na época de Jesus, os trabalhos realizados por Herodes fazem com que o templo de Jerusalém volte a ter o esplendor, talvez até um esplendor até maior do que o que ele tinha na época do rei Salomão. Mas o profeta Ezequiel está descrevendo um templo transfigurado, um templo onde os dados arquitetônicos e geográficos são transfigurados pela graça, pela glória de Deus. Ele está falando do verdadeiro templo, no fundo, que no Evangelho de São João, no capítulo 2, é apresentado como sendo o próprio Cristo. Lembrem-se que Cristo disse que destruí este templo, em 3 dias o reconstruirei. E o evangelista João anota que ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Eles não sabiam ainda disso, ao seu corpo que seria crucificado e ressuscitado. Então o corpo de Jesus, esse corpo que vai ser aberto, pneumatizado pela Páscoa, e do qual nós como igreja fazemos parte, somos membros do corpo místico de Cristo, é o novo templo de Deus. É o lugar onde Deus vive, é o lugar onde Deus é adorado, é o lugar onde acontece o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício. É o lugar onde Deus abençoa, é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Deus perdoa. Então esse templo que Ezequiel descreve, ele é apresentado com alguns elementos naturais, arquitetônicos e geográficos, mas ele é transfigurado. Por exemplo, a própria água. Se sabe que em Jerusalém existe uma fonte de água que alimentava, por assim dizer, toda a cidade. Trata-se da fonte de Guion, que até hoje pode ser visitada.
num local arqueológico que se chama a Cidade de Davi, aos pés do Ofel, do Monte Ofel. E essa fonte de Gihon, então, ela era tão importante que se construíram, galerias para que essa água fosse levada para piscinas, como é o caso da piscina de Siloé, piscina na qual o cego de nascença se lava a pedido de Jesus e encontra a cura para sua cegueira, sempre no Evangelho de São João. E essa água, então, ao jorrar do monte do templo, segundo Ezequiel, ela vai se transformando num grande rio, num rio caudaloso, num rio imenso. E realmente, geograficamente, jorrando da fonte de Gihon, a água, ela tende, pelo próprio relevo, a cair, por assim dizer, no Vale do Cedron. E todo o relevo da região faz com que essa água pelo Vale do Cedron vá descendo na direção, do Mar Morto, que está, como nós sabemos, abaixo do nível do mar, algumas centenas de metros abaixo do nível do mar. E a descrição que Ezequiel faz, ela tem algo da natureza, mas ela é claramente sobrenatural, porque a gente sabe que no lugar deserto, aonde tem água, surge um pequeno oásis. Aonde tem água, surge o verde, surge vegetação, surgem animais, surgem, por exemplo, frutas, vida. Porém, a descrição que se faz aqui desse rio é extraordinária, Trata-se de um rio que vai gerando uma vida que não pode ser explicada pela mera natureza, pela natureza ordinária. É claramente uma vida sobrenatural, claramente é uma vida que vem do próprio Deus. É uma vida transfigurada, é uma vida santa. E aí a gente tem que lembrar que Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de São João, e a gente liga com o capítulo 19 do mesmo Evangelho, Jesus ele diz numa festa em Jerusalém que aqueles que crerem nele, do seu seio jorrarão rios de água viva. Existe uma dupla interpretação possível, mas a mais provável, pelo contexto, é que Jesus fala dele mesmo. Aquelas pessoas que crerem nele vão experimentar que do seio dele vão jorrar para elas um rio de água viva, que elas vão poder beber, elas vão poder receber esse rio de água viva. E aí você pode lembrar também da samaritana, no capítulo 4, quando Jesus oferece para a samaritana uma água viva. Se tu soubesses quem eu sou, você que me pediria a água que eu tenho para lhe dar, a água viva. Então Jesus oferece uma água viva, uma água que vai saciar plenamente a sede da samaritana, E capítulo 19, Jesus crucificado e morto vai ser essa fonte de um verdadeiro rio de vida. Sangue e água vão jorrar do seu lado aberto, e esse rio vai se oferecer ao mundo como rio de misericórdia, rio de salvação. Essa ideia do rio também está presente lá no livro do Apocalipse. O Catecismo da Igreja Católica lê essa passagem do Apocalipse que diz que um rio escorre do trono de Deus e do trono do Cordeiro como uma menção trinitária, ou seja, esse rio é apresentado como Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Então esse rio, ele é o rio de água viva, é o rio que é o Espírito de Deus, esse rio que é a vida divina, que Jesus conquista para nós, que jorra do Cristo crucificado e ressuscitado, do Cristo pascal, que é o novo templo de Deus. E por onde, diz o profeta Ezequiel, por onde esse rio vai passando, então muita vida vai sendo gerada, árvores e frutos num ritmo que a natureza não pode explicar. E folhas que não murcham, frutos que não acabam, frutos que se renovam a cada mês. E assim como na geografia natural, a água que jorrar do lado do templo, caindo pelo Vale do Cedron, vai na direção do Mar Morto. Então se fala do Mar Morto, e essas águas
da vida, quando chegarem no Mar Morto, vão transformá-lo. Ele vai se transformar num lago cheio de vida, transbordante de vida, né? E isso é uma palavra de consolação, porque às vezes a gente se sente, na nossa fraqueza, no nosso pecado, como um mar morto. A gente olha para o nosso coração e experimenta o nosso coração como se ele estivesse morto, o mar morto. Mas se nós deixarmos esse rio de água viva que jorra do Cristo, que é o Espírito de Deus, vir ao encontro da nossa morte, do nosso mar morto, esse mar morto pode se transformar num lugar de vida, num verdadeiro jardim que lembra o jardim do Éden, o jardim da comunhão de Deus com os homens primordial, ou o jardim do Cântico dos Cânticos, que também recorda o amor entre Deus e a sua esposa, o amor entre Deus e a sua amada, a igreja. E lembremos-nos que esse jardim também remete nos capítulos referentes à paixão de Jesus, no Evangelho de São João, ao Getsêmani, o jardim da vontade de Deus, onde Jesus reza e faz a vontade de Deus, se entrega pelos homens, e o jardim do sepulcro, que de certa forma une o Calvário ao sepulcro, como a gente vê no final do capítulo 19 do Evangelho de São João. Então, essa vida é uma vida sobrenatural, é uma vida que Deus está nos prometendo nesse tempo de Quaresma. É uma vida que vem do Cristo que é crucificado e ressuscitado por amor para a nossa salvação. Então, uma palavra que vem nos consolar, uma palavra que vem nos encorajar. Vivamos bem a Quaresma, porque a Páscoa se aproxima e a morte vai se transformar em vida. E se nós deixarmos o rio de água viva que sai do Cristo vir ao nosso encontro, se nós abrirmos caminho pela penitência, pela oração, pelo jejum, pelo amor fraterno, nós vamos experimentar o poder da Páscoa, o poder da ressurreição, que vai fazer viver o que está morto em nós. Da mesma forma, o Evangelho de hoje, esse homem que está numa outra piscina, agora trata-se da piscina das ovelhas, né? Ou piscina de Betesda, lá perto da Porta das Ovelhas, um local que existe também hoje em Jerusalém. Fica o site arqueológico fica do lado de uma pequena igreja da época dos Cruzados, dedicada a Santana, inclusive. E sobre essa piscina, os bizantinos construíram uma belíssima igreja. É interessante porque esse homem que ali está há 38 anos. E aí a gente pode pensar em certas feridas que temos, certos vícios, pecados, que já estão bem enraizados na nossa vida, infelizmente, e que talvez já façam parte do cenário da nossa existência há muito tempo. Talvez 10, 20, talvez 30, quem sabe 38 anos ou até mais. E é interessante porque aqui a gente nota uma tradição narrada pelo evangelista João, que de certa forma une um judaísmo mais ortodoxo com, muito possivelmente, uma influência do ambiente romano, que atribuía às águas um certo poder de cura devido a uma presença da divindade. Então se criou, por assim dizer, essa ideia de que um anjo, ao tocar as águas, e as águas borbulhando por causa do toque desse anjo, elas se tornariam capazes de curar aquele que se colocasse, que se lançasse nas águas por primeiro, né? Isso era costume em vários santuários romanos, pagãos romanos, coisas parecidas com essa, né? E aquele homem está ali já desesperançado, ele não tem ninguém que o ajude, como ele mesmo narra. E ele vai todos os dias para lá, mas já não tem esperança, ele perdeu a esperança. E às vezes isso pode acontecer conosco, a nossa esperança se asfixiou, pode estar morrendo, porque a gente não consegue vencer a nossa paralisia, vencer o nosso pecado, aquele vício que nos deixa paralíticos, coxos, incapazes de fazer plenamente a vontade de Deus. E aí Jesus se apresenta, pergunta se ele quer ser curado. E aí, diante
da pergunta de Jesus, ele explica por que ele não foi curado até então. Ele explica a situação na qual ele se encontra difícil, ele não tem ninguém que o ajude, ele se sente abandonado. E Jesus ele não vai usar as águas da piscina para curá-lo, como ele usa com o caso do cego de nascença. Mas para que não haja dúvidas de que a cura não veio de um anjo ou de uma influência pagã sobre, digamos, a vida daquele homem, mas que é Jesus mesmo a cura daquele paralítico, Jesus então, ele com a sua palavra vai curar aquele homem, né? Vai dizer àquele homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus ele vai se apresentar como essa verdadeira piscina na qual o homem pode mergulhar pela fé. Jesus é a fonte da verdadeira água viva, da água da vida. E aquele homem, ao acolher as palavras de Jesus, ao aderir a essas palavras, ao crer nestas palavras de Jesus, de certa forma ele mergulha nessa piscina que Jesus oferece para ele. Ele recebe essas águas da vida que Jesus lhe oferece. E assim esse homem fica imediatamente curado. Então, da mesma forma como na primeira leitura, esse evangelho vem renovar nossa esperança. Que nós tenhamos a certeza que, se vivermos bem estes dias de quaresma que ainda temos pela frente, se estivermos próximos do Cristo, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, colocando em prática as atitudes da quaresma, se buscarmos pela oração, se buscarmos por uma vida eucarística, se buscarmos pela confissão, mergulhar o nosso coração, a nossa vida, no coração de Jesus, como numa piscina, nós encontraremos a água da vida do Cristo ressuscitado, a água da vida que o Cristo ressuscitado nos oferece. Ele que sopra o seu Espírito, Ele que dá o seu Espírito, e essa água da vida vai poder vencer a morte que existe em nós, vencer a paralisia que existe em nós, nos curar, nos ressuscitar. Que a Virgem Maria nos ajude a trilhar esse caminho de esperança. Que todo espírito de desesperança abandone hoje o nosso coração e a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.